Maria Branca dos Santos, conhecida por Dona Branca, a banqueira do povo, nascida em 1911, não sabia ler nem escrever, mas tinha muito jeito para os números. Montou um esquema em pirâmide, que começou com as varinas que compravam peixe na lota e acabou a concorrer diretamente com a banca portuguesa. A banqueira do povo deu muito dinheiro a ganhar, com juros 6 vezes mais altos do que os praticados pelos bancos, mas também deixou muitos lesados. Aos 78 anos acabou condenada a 10 anos de prisão por burla agravada e pela emissão de cheques sem cobertura. Dona Branca faleceu 2 anos depois num lar em Lisboa, onde eram poucos os que a visitavam. A sua história já fez correr muita tinta, tendo sido até contada em novela, mas deixa ainda muitas pontas soltas à história da mulher que preconizou o primeiro grande processo económico-financeiro ocorrido em Portugal. Já estamos na presença de Germinal Cordeiro, neto de Dona Branca, e ainda do Pedro Prostes da Fonseca, que é jornalista e autor do livro Dona Branca, a verdadeira história da banqueira do povo. Um aplauso para os dois. Muito obrigado por estarem aqui connosco hoje. Muito obrigada. E vamos começar pelo Germinal. Sim. Olá, bom dia. Porque viveu, estou a dizer bem, viveu quase toda a sua infância com a Dona Branca, que era, ou não? Sim. Até aos meus 10 anos, digamos, até ao colapso financeiro, a partir daí. Sim, pronto. E ela era, mas vamos aqui colocar como deve ser a relação. Ela era madrasta do seu pai. Exatamente. Mas uma madrasta que, pelos vistos, muito ligada ao meu pai. O meu pai perdeu, portanto, a minha avó era muito jovem e pronto, e a partir daí a relação passou, de uma certa forma, a ser a mãe do meu pai. Germinal, o que é que se lembra desta senhora que é mítica, que é... o que eu li, meu Deus, na época era o tal e qual. Aliás, eu acho que tudo se começou a complicar através do tal e qual. Conte-me lá, mas como é que tem... A avó, a senhora lá de casa, como é que ela era? Minha avó era uma avó muito terna, muito meiga. Aliás, a minha avó era mesmo uma pessoa assim, para quem a conhecia. Portanto, era uma pessoa muito dada, muito comunicativa, muito brincalhona. Era muito fácil gostar. Ela gostava muito de fazer quadras, não era? Sim, quadras. Estava sempre disposta a fazer quadras, contar anedotas. Era uma pessoa extremamente divertida. Ela devia ser uma pessoa de uma inteligência muito particular, porque não tendo formação nenhuma, não é? Sim. Ela não era bem analfabeta, não é? Mas era quase. Sim. Mas quase. Mas não tendo feito, nem acabou o primeiro ciclo, a primária, pois não? Não. Não, portanto, mas devia ser uma cabeça para números, não é? Sim. O Germinal tem ideia de ver esta gente toda lá por casa? De ver, porque isto tudo era feito, o que acontecia no negócio que a sua avó promovia, era feito, digamos, ao domicílio, não era em casa. Sim. Tem ideia disto? Sim, tenho ideia, porque como referi há pouco, portanto, eu vivi até aos meus 10 anos, vivi quase sempre com a minha avó, acabava por ver mais os meus pais e o meu irmão aos fins de semana, de resto era sempre assim. É óbvio que inicialmente, portanto, era um processo muito mais tranquilo, de quarto em quarto de hora atenderia um cliente, digamos, e depois da saída das notícias do tal e qual, é óbvio que ao chegar a todas as pessoas houve um interesse imediato. E percebeu na altura o que estava a acontecer? Percebeu que aquilo havia ali complicações? Percebeu que aquilo que aquilo estava prestes a mudar? Bom, há aqui duas partes que são importantes. Na realidade, eu era uma criança e, sim, tinha noção, porque eu via quantidades de dinheiro abismal, não é? Claro. Via-se as notas lá em casa a passear, ou não? As notas de escudo. Aí era escudos? Sim. Era escudos, claro, era escudos, sim, era muito dinheiro. Era dinheiro em todo o tipo era em sacos pretos, tipo de lixo, era em panelas, Em panelas? Era assim. Era debaixo de móveis, portanto, ela espalhava o dinheiro em vários sítios, portanto, porque o dinheiro entrava e saía. Portanto, bom, vamos lembrar, há esta dimensão doméstica, já vamos voltar à dimensão doméstica, mas o Pedro foi buscar esta história porque este é o primeiro grande escândalo, não é? Este é o primeiro grande escândalo da democracia, pelo menos, relacionado com esta área financeira. Com esta área, sim. Com esta área, sim, não é, Pedro? Portanto, o Pedro achou que valia a pena ir recordar a história, não é? E porquê? Pronto, vou desiludir. Não foi assim tão sexy como isso. Não, foi uma encomenda.
Foi uma encomenda. Foi uma Portanto, alguém alertou que... Alguém entrou em contato comigo, aliás, foi com um amigo meu, no sentido de se ele estava disposto a fazer esta história. Mas porquê? Porque para fazermos a comparação com aquilo que estamos a viver agora com o colapso do sistema quase bancário. Eu acho que a razão da nascença deste livro está mais ligada ao GI. Eu chamo-lhe GI, Germinal GI. A minha vontade de depois o fazer... E de ser apaixonado pela história? Sim, já está mais ligado com a realidade. Como é que eu vou explicar isto? Eu fui chamado para uma reunião com a editora e estava lá o Gi, estava o irmão. Propuseram-me escrever sobre a Dona Branca. Eu, na altura, fiquei um bocadinho, confesso, quer dizer, não sabia muito bem até que ponto é que iria aceitar ou não iria aceitar, porque eu sou jornalista, aliás, eu não faço ficção, e tenho sempre como princípio escrever as histórias factuais. Com factos mesmo. E como estava lá a família, há sempre um risco de a família querer empurrar ou querer embelezar, lado, não é? Ou querer querer embelezar o legado, não é? O Gi, sim. E o que é que temos então neste livro? O Gi teve um papel fundamental, vou-me despachar, e disse: Pedro, estás à vontade, ou está à vontade, eu quero a verdade, do a quem doer. Mas se calhar ele pediu a verdade porque a Dona Branca tinha este lado muito humano. E depois tudo o resto que foi acontecendo que ela não estava à espera? É isto? Não, eu penso que o que o Gi me disse na altura foi: eu tenho perfeita consciência de que o resultado que saia deste livro poderá vir a salpicar pessoas como o meu pai ou como a minha avó. Claro. Eu não quero saber, eu quero a verdade porque eu estou... E porquê Gi? Já agora, se me dá licença também, Gi é mais fácil do que Germinal. Sim, Gi, porquê? exato. Porque acha que a sua avó, convém lembrar, que no final foi presa, teve 4 anos em prisão preventiva, não foi? Coisa que hoje em dia... Hoje que seria impensável. 4 anos e tal. Sim, 4 anos na e tal. totalidade, sim. E morre-se, não direi sozinha, mas quase, num lar aos 80 anos, onde era pouco visitada, não é? Depois de ter sido, de existirem multidões à porta da casa dela para não só beneficiar daquilo que ela podia oferecer, mas depois para retirar o dinheiro que tinha sido lá posto. Portanto, porquê que o Gi achou que isto tinha que ser feito? Contada de novo a história da sua avó. Bom, eu como referi há pouco, portanto, Aqui estão as multidões. eu e o meu irmão éramos crianças e acabámos por sofrer, com de uma certa forma, danos colaterais, porque tivemos, infelizmente, que abandonar a nossa casa. Vocês foram retirados de circulação, digamos assim, por questões de segurança, não foi? Sim, tivemos 2 anos até sem poder estudar. Chegámos a estar trancados em casa meses a fio. Que havia o perigo de vocês serem... Claro, o meu pai foi raptado, portanto, a partir daí a minha mãe nem pôs em causa e foi o desespero, não é, de uma mãe. Isto parece mesmo, de facto, é quase novelesco ou cinematográfico, não é? A história que é a história de alguém que, de facto, num determinado momento consegue movimentar valores demenciais, não é? Porque estamos a falar de muito dinheiro. Estamos a falar, inclusive, a determinada altura vi aqui que havia também diamantes metidos à mistura. Sim. Que eu não sabia que existiu na história. Lembra-se também, Gi, de ver Lembro porque lá está, por ser próximo da minha avó, as crianças, nomeadamente, naquela década de 80, acho que ou seja, estavam ali, estavam a brincar, estavam sempre desatentas. Na cabeça dos adultos seria isto. Como é óbvio, as crianças são esponjas. Eles observam, eles olham para tudo, mesmo que estejam a brincar, eles acabam por perceber. E, claro, eu no meio de tanto dinheiro, de tanta coisa, a minha própria avó chegou uma vez, uma certa viagem que fizemos à Suíça, num dos saquinhos de veludo, acabou por me mostrar pela primeira vez. Depois disso eu vi mais diamantes. Portanto, era frequente ter diamantes. Porque há aqui uma coisa que eu preciso perguntar ao Pedro, e eu disse se quiseres responder também. Porquê é que este livro é importante agora, neste dia, nesta altura? Diferenças daquilo que aconteceu nesta altura, em 1988, se não me engano, e agora? O que é que nós podemos aprender com esta experiência? Com a leitura? Com a história? Bem, o que é que podemos aprender é uma pergunta difícil de fazer. Agora, há uma coisa que se nota, que é notório. Desde 88, a forma como a Dona Branca foi tratada, aliás, Sim. antes de 88, porque ela acaba por ser detida em 84, ela é detida provisoriamente, depois é libertada por um juiz
e passados uns meses volta outra vez a ser detida. Uma pessoa, ela já tinha na altura 78? 79 ou 78 anos. E é chocante, quer dizer, fazer o paralelo com o que se passa hoje. Sim. Não é? Essa é a lição. Essa é uma das lições. Outra das lições, na minha opinião, é que havia qualquer coisa de comum também. Havia um problema social fortíssimo, havia o FMI, Sim. havia, como agora, Portanto, tudo igual. E estava tudo igual, não é? Havia de facto a necessidade das pessoas. Era diferente. Desse aspecto era diferente. Havia um vazio legal, não é? Entretanto, havia um vazio havia legal. banca nacionalizada, o crédito ao consumo era muito mais difícil. Claro. Portanto, ali havia uma certa facilidade, não é? Uma pessoa chegava lá, toma lá, dá cá, 10%. Primeiro era quanto? Era 8%. 8%, portanto, a Dona Branca multiplicava por 8%, depois passou a 10%, mas depois um dia dá uma entrevista ao tal e qual, não é? Não é propriamente uma entrevista. Digamos que ao longo de todas as notícias que iam saindo, basicamente seriam 2 ou 3 coisas que a minha avó diria que deixava passar e a partir daí eram exploradas, portanto, pelos jornais e dariam muitas vezes... Até havia edições extra, que é uma coisa impensável dos dias de hoje. 180 mil exemplares, não é? Por exemplo, Porquê é que não se fechou simplesmente o negócio? Porquê é que se criou este barulho todo? Acha que foi uma forma... Houve gente, Sim, mas acha que foi uma forma de alguém também não entrar em choque direto, mas minar aquilo para que aquilo ruísse? Não, eu posso explicar isso. O que aconteceu foi que não havia lei, aliás, a Júlia há bocado falou sobre isso, não havia uma lei que tivesse a ver com a história, com esse tipo de negócio. A partir daí, sim, foi criada e a coisa mudou. A Dona Branca acaba por cair nas malhas da justiça por causa dos cheques em branco. Claro. Mais nada. Entretanto, ao nível do governo, é que eles queriam arrebentar com isto, porque estava o FMI a entrar, ela estava a começar a descapitalizar a banca, estava a começar a entrar num processo bastante complicado. Inclusive, eu estive a ler, Pedro, aqui do seu livro, havia inclusive empregados e gerentes bancários que levavam do banco pessoas para a Dona Branca. Sim. Que eu acho que eu nunca tinha ouvido. Não era bem assim. Ou valores. Sim. Então. Imagino que a Júlia ia ao seu banco e depositava um montante numa conta à ordem. E o caixa ou o seu gerente de conta, como se usa agora, sim. Exato, pegaria, sem a Júlia saber, no montante que lá iria pôr, aplicaria na Dona Branca, todos os meses iria buscar 10%. Para ele? Claro. E no não, final, não para mim. Não, nem para o banco. Pois para ele. Para ele. Banco, Portanto, ou seja, a sua avó subornava estas pessoas. Não era subornar. Eram eles que lá iam. Eram eles Ela também nem sabia. Eram eles que lá iam. Houve muita gente a ganhar dinheiro com a sua avó, não foi? De toda a maneira efetiva. Se calhar foi por isso que também não houve muitas queixas dela. Não houve muitas queixas, eu acho que isso tem a ver com outra coisa. O que se passa é que muita gente que estava metida na Dona Branca, para já houve dificuldade em saber quem eram as pessoas. Depois constituiu-se uma associação de lesados, coisa que também tem a ver com o tempo de hoje, mas que não teve grande sucesso, e eram 1000 e tal lesados só. 1700. Não, era 1000 e tal. E eu estou convencido que a grande maioria das pessoas, e eram muito mais, no fundo, os resultados eram muito mais, acabaram por não querer aparecer. Claro. E estamos a falar de advogados, de engenheiros, magistrados, de judiciária. A judiciária estava muito envolvida, os inspectores da judiciária estavam muito envolvidos nesta história. Cantores, músicos. Não, sabemos que há alguns colegas nossos, atores. Jornalistas. Eu vou falar daqueles que posso falar daqueles que pronto, já faleceram, que não que era o Camilo de Oliveira, não era o Ribeirinho, era uma série deles que de facto estão aqui no livro, portanto não estou e muitos mais. O que eu acho aqui muito curioso e por isso talvez nos entusiasmamos tanto com a história, de facto, é que é possível fazer um paralelo com 40 anos de diferença entre aquilo que é agora também uma espécie de colapso do nosso sistema bancário, não é? Do nosso sistema da banca e enquanto que os banqueiros de hoje, porque ela era a banqueira do povo, não é? Os banqueiros de hoje não estão
nenhum deles foi preso. Quer dizer, o Oliveira Costa foi, mas pronto, tirando o 8 Oliveira meses. Costa... 8 meses. 8 meses, pronto. Tirando o Oliveira Costa... Foi o único. Foi o único. Temos, a verdade é que não há... tendo muito mais apurado uma série de dispositivos legais e um conhecimento muito maior sobre tudo o que se passa neste circuito, em comparação do que se passou há 40 anos atrás, a Dona Branca foi muito mais castigada, porque era a banqueira do povo. Mas eu agora quero fazer... E se calhar porque era do povo. Porque era do povo, justamente. Já agora, Agora, só para intitular, diga. banqueira do povo, não, porque ela se manifestaria como banqueira do povo, o próprio tal e qual como há é que lhe pôs o nome. Exatamente. A sua avó uma vez teve manifestações de riqueza, ou seja, ela transformou-se no momento em que... Há uma altura em que ela é rica, não é? Mas é perdeu a milionária. essência dela. Não. A minha avó era autenticamente genuína. Aliás, eu acho mesmo que a minha avó cativava as pessoas exatamente por isso. Não é muito normal alguém ir depositar dinheiro à casa de alguém e ser recebido com um avental, por exemplo. Não é? Portanto, não estamos à espera de entrar no banco e ver o caixa de avental ou descontraído, chinelos Mas com segurança à porta, a determinada altura. A segurança é uma controvérsia. Porquê? A minha avó começa a ter segurança na altura em que as notícias começam a sair nos jornais e há um corrupio à Dona Branca. Inicialmente havia o quê? Eram os familiares, os amigos, os colegas de trabalho que iam falando entre eles. Ela começou com as varinas, não é? Sim, há muitos anos atrás. Podemos imaginar quase 50 anos de atividade, Claro. Passam por 40 anos de democracia, de ditadura, peço desculpa, e 10 anos de democracia. Olhamos para bancos como se calhar Banif e BPN deveriam ter durado metade, não é? Claro. Hoje, mas ela mudou o estilo de vida dela, ou seja, a partir de determinada altura deixou de pôr o avental, começou a comprar casacos de peles? Não. Ou seja, a minha avó, por atender as pessoas em casa, andaria de avental e de batas rudimentares, mas quando saía, portanto, à rua, sempre vestiu bem, desde sempre. E tinha o passo da Carris. Mas tinha o passo da Carris? Tinha, mas o passo da Carris, a minha avó adorava andar mesmo de transportes públicos. Era inevitável quando andava comigo e sabia que andava com montantes e comigo andávamos mais de táxi. Não havia motoristas, não havia seguranças, não havia nada disso. Começa a aparecer realmente o ter que ter motorista para se deslocar com mais rapidez e o ter que ter segurança porque os jornais, portanto, encaminhavam às milhares de pessoas lá para casa e a partir daí é claro... Há uma determinada altura, então, que isto é descoberto, não é? Portanto, e começa a colapsar, porque isto, no fundo, é um sistema de empréstimos em pirâmide, não é? Em pirâmide, não é? Que toda a gente sabe que é porque o dinheiro de um vai se emprestando aos outros e vai-se acumulando e depois há um dia em que não há dinheiro nenhum, não é? Porque não está lá dinheiro nenhum. Foi isso que aconteceu, não é? Com a sua avó, embora existissem imóveis e outros valores e essas coisas todas. E outras coisas mais que acabariam, de uma certa forma, iam tapando alguns buracos. Iria ser inevitável um colapso. Poderia ser mais... Os últimos anos da sua avó foram de grande tristeza. Como é que o Gil recorda isso? Da amargura, de arrependimento. Bem, ela viveu um bocadinho uma espécie de uma marginalidade, não é? Ela foi uma fora da lei, não é? Sim. De avental, mas foi. Ela viveu com amargura, com arrependimento, como é que foi? Há várias facetas. Por exemplo, quando descobriu que a coisa tinha mesmo fechado, ou seja, quando recebe uma chamada, na altura, penso eu, do BPA, do Banco Português do Atlântico, ainda havia esse banco, a dizer que já não havia cobertura na conta e, portanto, iam deixar de ser pagos os cheques. O que dificilmente eu veria na minha avó, nesse dia eu vi a minha avó tentar o suicídio, foi eu que me agarrei às pernas dela, recordo isso constantemente, sempre que se fala dessas situações, e, portanto, não tinha nada a ver com a imagem que eu tinha da minha avó até ali, no ato de desespero, portanto, foi... Ao funeral dela foram 5 pessoas, Eu não posso falar do funeral da minha avó, porque quando eu soube que a minha avó tinha falecido, estava enterrada há 2 dias. Foi-me escondido completamente, a mim, ao meu irmão, à minha mãe, sendo que o meu pai tinha partido meses antes e, portanto, acabou por dar jeito. As pessoas que poderiam eventualmente abrir um bocado o jogo acabaram por partir uma a seguir à outra. Mas olha, sentiram-se em risco ainda depois disso, vocês, o resto da família? Depois não. Durante, sim. O facto de ter... É assim, eu estava na casa de uma pessoa que supostamente nos estaria a proteger.
quando vimos nos únicos 2 canais de televisão que havia, nacionais e do Estado, não é? No Canal 1, que o meu pai tinha sido raptado. A partir daí, pronto, a partir daí começou um corrupio enorme de ter que ir para uma terra, ainda nos inscrevemos, fomos para uma escola que ficava em frente à casa onde nós vivíamos, mas logo a seguir ao Natal souberam por algum motivo, ou diziam que sabiam por algum motivo do paradeiro. Tivemos 6 meses trancados dentro dessa mesma casa. Cada vez que a campainha da escola tocava, eu e o meu irmão íamos a correr para as janelas para estar para os buraquinhos do store. Nem o vosso pai sabia onde vocês Não, nem o andavam. meu pai sabia. Sabe o que é que eu me estou a lembrar? De uma série muito famosa que deu há uns anos, que era Os Sopranos, que era uma coisa... sim. E ter aqui ao meu lado alguém que viveu isto dentro deste, parece quase lado doméstico de uma casa aqui em Lisboa, não é? Que vocês Claro. Aliás, vem aqui tudo, o Pedro pôs aqui... Faz pouco sentido ser em Portugal, não é? Não temos eu não tinha esta ideia, porque para mim depois a Banqueira do Povo era um bocadinho, eu à época lia muito o Tal e Qual, não é? Como é óbvio, e líamos todos, o Tal e Qual dava grande, era um jornal de investigação, mas enfim com um pendor muita de tabloide, tiragem. não, mas tinha ali um lado, levantava ali um bocadinho as coisas, mas o que eu ia dizer tinha a ver com outra coisa, tinha a ver com a última pergunta tinha a ver com isto. Quando se fez a novela A Banqueira do Povo, e a Eunice Melhores faz de sua avó, reconheceu ali alguma coisa? Gostou do retrato ou não? Gostei. É assim, é óbvio que, olhando em si para a telenovela, eu nunca poderei concordar que aquela seria a verdadeira história. Mas sabe a verdadeira história, mas eu Pronto. digo essa Agora, figura, a personagem que a Eunice compôs, era ela? Sim, era muito parecida. A personagem da minha avó estava muito parecida. O resto da história, por exemplo, eu seria, salvo erro, uma rapariga na história. Portanto, tudo o resto não ia muito ao encontro da história. Havia ali contornos que podiam ter alguma Aliás, a novela começava com uma frase no início. Já não me lembro. Que era qualquer comparação é semelhante. é pura ficção, era assim uma coisa assim. Sim, portanto, o Pedro põe aqui o selo da credibilidade da investigação jornalística, mas então está aqui no fundo, ainda que por muita gente lá em casa esteja a pensar, eu fui lesado pela Dona Branca, perdi 50 contos, perdi 100, perdi 20, mas então isto é uma encomenda de amor, é isso? Não. É assim... E a última pergunta. Infelizmente... É de um neto que quer deixar Infelizmente, houve realmente algo que me fez despertar um bocado. Nós tínhamos uma mala lá em casa com vários documentos que nos fomos recusando ao longo dos anos a ler. Portanto, era algo muito violento, fazia-nos voltar atrás, trazer lembranças e queríamos apagar um bocado. De uma certa forma acaba por não acontecer, por volta e meia, por qualquer coisa relacionada com bancos, vem a Dona Branca, claro. Inclusivamente a SIC, em 2015. Fizemos isso em 2015, nos perdidos e achados, sim. Exatamente. Sim. E, portanto, quando rebenta o caso BPN, inicialmente eu não liguei, mas depois foi inevitável reviver uma série de coisas naquele tempo e perceber o quão as pessoas que deveriam ter sido castigadas, e algumas foram... É por isso uma história que precisava de ser contada agora, nesta altura. Porque eu acho que neste momento, isto é um bocado como aos fogos e como à crise. Eu tenho 43 anos e sempre me ouvi a palavra crise, sempre me lembro todos os anos da palavra fogo, e se há 30 e poucos anos tivemos cá o FMI em 83 e descobre-se a Dona Branca... Que raio é preciso aparecer um FMI para se descobrir em que estado é que temos os bancos? Portanto, acho que estes pontos são importantes, não para evidenciar a história da Dona Branca, mas até para que não se esqueça. Exato, até porque a história traz lições. Esse é que é o problema. Nós nunca lemos a história como um manual de futuro. Agora vamos tentar perceber se ficamos com as lições estudadas ou não. Muito bem dito. Hoje vou-lhe dizer, se cai mais um banco, eu acho que o país, não sei o que é que faz. É a nossa sensação. Eu que sou uma senhora crescida, um bocadinho mais velha, um bocadinho mais, bastante mais, com 55 anos, acho que a minha geração, então, está a pôr tudo em causa, acha que tudo isto é um delírio, e gostei muito de o conhecer. Eu sei ao Pedro. E gostava de ter conhecido a sua avó. Muito obrigada. Bem, vamos continuar a falar de Olha, dinheiro, vamos falar de não dinheiro. Vivo, mas dinheiro em cartão.
este é o nosso... Olha, este aqui não há juros, não há nada. O único imposto que vai pagar aqui será mesmo o IVA da chamada, porque tem de ligar o 760-300-600. Tem agora 2 minutos, 1 minuto e 59, para vir já buscar este miminho, estes 500 euros, que para muitas famílias faz mesmo a diferença, porque se pensarmos que 500 euros é quase um ordenado mínimo e que há famílias que sobrevivem com menos que um ordenado mínimo, então vai chegar rapidamente à conclusão que isto faz jeito a muita família. Portanto, se acha que sim, se é o seu caso e se tem neste momento disponibilidade de ligar o 760-300-600, então faça-o, porque pode vir já buscar 500 euros, mesmo que não ganhe agora os 500 euros, vai continuar inscrito para o prémio do dia, prémio que damos no final do programa, um bocadinho antes das 13, um bocadinho antes do primeiro jornal, e são os 1000 euros, como eu lhe dizia, no mínimo. No mínimo, porque depois damos a oportunidade de fazer crescer, a oportunidade que faça de você fazer crescer estes 1000 euros para os 1250, os 1500 ou os 1750 euros. Qualquer um destes valores é normalmente alcançável. O que também acontece muitas vezes é sair o jackpot. Saiu na semana passada, fez segunda-feira 8 dias, demos tudo o que tínhamos ali, demos 13.750 euros, agora o jackpot está nos 9.000, mas isto tudo somadinho aos 1000 que temos prémio do dia são 10.000 euros. Agora imagine que é o selecionado, imagine que acerta nos 4 números que escondem 4 bolas de uma só cor, vai então receber em sua casa um cartão livre de impostos carregado com 10.000 euros e depois pode usar esse cartão para pagar o que quiser, comprar o que lhe apetecer, fazer o que quiser ao dinheiro que lá está. Portanto, acho que vale a pena, pelo menos uma vez, é um café que não toma e quem sabe é o selecionado, quem sabe leva isto tudo para casa e receber-se 10.000 euros sem estar a contar com nada é, de facto, um dia muito, muito, muito feliz. 760, 300, 600, tem agora 10 segundos para vir já buscar 500 euros. Júlia, eu não deixei de falar, desculpa. Faz mal, estive a ler aqui as mensagens do Facebook. 760, 300, 600, ligue. Se não ligou, pode e deve continuar a ligar, porque ainda temos, como lhe disse, os 1000 euros, ainda temos os 1250, 1500, 1750, ou então temos o máximo. Temos os 10.000 euros para si, tudo à distância de uma chamada para o 750. Não sei se alguns banqueiros teriam estas manifestações que nós temos aqui. Temos aqui uma senhora a dizer-nos, no princípio dos anos 80, eu fui cliente da Dona Branca, uma grande senhora. Já estamos... Olá? Uma grande senhora, era ela que nos pagava os juros e quando saíram as primeiras notícias nos jornais, fui lá, pedi o meu investimento e ela devolveu-me tudo. Ainda hoje a recordo com carinho. Não sei se há outros banqueiros que podem dizer isto. Bom dia! Olá! Estou? Estou sim. Oh, estou lá! Como está, minha senhora? Como se chama? Chamo-me Lúcia. Olá, Lúcia. Onde